Gente, amiga, a Fernanda Burger está com o capitão da Marinha agora e vai fazer uma entrevista exclusiva com o capitão. Ô, Fernanda Burger, são várias as versões do que realmente teria acontecido com o barco onde estava a Caroline Bittencourt. Qual que é a hipótese mais provável dessa tragédia? Boa tarde para você. Bate, boa tarde. Isso mesmo, a Capitania dos Portos já abriu uma investigação, um inquérito para apurar o que aconteceu exatamente nessa embarcação que virou e vitimou a Caroline. Ao meu lado está o comandante da delegacia da Capitania dos Portos aqui de São Sebastião, ele que coordenou as buscas junto com o Corpo de Bombeiros desde as 7 horas da manhã. Equipes da Marinha estavam no mar, continuam no mar inclusive, né, comandante? Agora, o que já se pode imaginar que aconteceu? A gente sabe que teve fortes ventos aqui em São Sebastião, em Ilhabela. Já dá para entender a dinâmica desse acidente? Sim, devido ao vendaval que houve, fortes ventos, como você bem colocou, né, uma tempestade forte, que tinha sido divulgado pelo Centro de Hidrografia da Marinha. Por motivo, o detalhamento a gente não sabe, mas ela veio a cair no mar e o esposo dela se lançou ao mar também para tentar buscá-la e acabou não conseguiu nem salvá-la e nem voltar para a embarcação, que ficou à deriva. Foi encontrada lá na região do Massaguaçu, em Caraguatatuba. Agora, primeiro o barco virou ou, na verdade, ela caiu ao mar antes desse acidente? O barco não chegou a virar. Ela caiu ao mar e ele mergulhou para tentar buscá-la. Já tem informação de por que ela caiu? Se foi o vento? Não, ainda não. Ainda está sendo apurado? Sim, será apurado. Esse corpo foi localizado onde, comandante? O corpo foi localizado na região das Cigarras. Esse corpo que supostamente é o dela, né? Mas enquanto a gente não tiver essa confirmação dos órgãos competentes, as buscas prosseguem normalmente. Estava bem distante esse corpo do local do acidente? Não, é próximo. É aqui na região, no limite ali com o município de Caraguatatuba, bem próximo. Então, pelas características, tudo leva a crer que é uma suspeita grande que seja a mesma Caroline? Sim, mas como eu falei, a gente aguarda aí a confirmação do órgão competente. E tem que ter a confirmação oficial. O pai dela está junto. Onde que está nesse momento o corpo, comandante? O corpo estava sendo transportado por embarcação do Corpo de Bombeiros, estava indo em direção ao porto, já deve ter chegado lá. Tá certo, obrigada. Bate. Obrigado. E agora, o que acontece com esse corpo? Vai ser levado para qual IML, Fernanda Burger? O corpo vai ser trazido para o IML aqui de São Sebastião, viu, Bate? Porque Ilhabela não tem IML. A informação que nós temos é que esse corpo já teria chegado no Pier dos Bombeiros, né, comandante? Que fica aqui em São Sebastião, dentro do porto. A cidade tem um porto, já chegou. E ele vai ser encaminhado para o IML para a identificação da família, para todo aquele trâmite burocrático comum nesses casos, né, Bate? Burger, para que a gente possa entender melhor e que sirva até de alerta para as pessoas que usam esse tipo de embarcação, e são inúmeras as pessoas que gostam disso, eu detesto barco, essas coisas, mas aprecio, né, a paisagem que é gravada por câmera, porque eu não gosto disso de perto, não. Mas me diga uma coisa, foi uma tempestade muito repentina? Existe a possibilidade do marido dela ter tentado partir com a lancha e ter dado algum problema técnico? Dava para ter saído a tempo daquele local? O que as pessoas que estavam na região reportaram para a Marinha? Na verdade, estava um dia lindo, era um domingo lindo, né, comandante? Estava muito sol, havia essa previsão, como o comandante acabou de falar, de uma virada de tempo, mas acredito que não tinha a previsão de uma virada tão brusca. Foram ventos de 123 km por hora, né? Pode ter dado uma pane nessa embarcação? A gente sabe que é uma embarcação grande, é um catamarã super seguro, né? É considerado de grande porte. Pode ter dado uma pane, de repente, nessa reviravolta? Desculpa até te corrigir, a embarcação era de 17 pés, um catamarãzinho pequeno mesmo. É pequeno, mas é pequeno. O suficiente para virar numa tempestade? Ele pode até virar, mas não foi o caso. A embarcação não virou. Tanto que ela derivou e foi parar lá no Massaguaçu. Mas é segura? É uma embarcação segura? Sim. Sim, segura. Foi muito forte? O mar também virou, comandante? O mar ficou bastante revolto aqui. Os ventos, o que mais atinge aqui a região são os ventos, né? E do jeito que foram, muito fortes. Por que ela caiu na água, a gente ainda vai verificar. Pode ter sido uma pane? Não dá para saber por enquanto. Não dá para saber por enquanto, vai ter que ser verificado. O Burger. Se foi uma pane da embarcação, enfim, o que aconteceu. Perfeito. Burger, porque é isso que eu disse, né, que eu achava estranho, porque... Então ela caiu, eu sei que a Marinha está investigando isso, mas
ela provavelmente, o vento, eles não conseguiram, não é, com vento de 120 km por hora, se é que essa área onde eles estavam atingiu, né, conseguiu aferir 123 km por hora, mas qualquer coisa menor que isso também é incalculável a destruição, eles então foram arremessados praticamente simultaneamente para o mar, ou a impressão que se tem é que primeiro ela caiu porque não conseguiu se segurar do vento e na sequência o marido se joga no mar para tentar salvá-la? Esse é o relato do marido, por enquanto, que o comandante, que a capitania apurou até agora, viu, Bate? Que primeiro foi a Caroline que se jogou ao mar. A gente não sabe exatamente se ela caiu com o vento, se houve uma pane, se o barco realmente balançou demais, porque houve essa virada brusca do clima. Mas a informação que temos, comandante, é que primeiro a Caroline caiu ao mar, depois o marido, talvez para salvá-la, para tentar salvá-la. Sim, foi esse relato que a gente teve também, do próprio esposo dela. Ele já foi ouvido formalmente, oficialmente pela Marinha? Negativo. Não tem condições, né? A gente ainda vai ter que ouvir uma hora, né, por causa do desenvolvimento da investigação, mas hoje não. Hoje foi um dia bastante triste para ele, né? A gente se solidariza com a família e tudo, mas ainda não é a hora da gente ficar remoendo esse assunto. As primeiras informações apuradas pelos agentes até da Marinha que estiveram no local, acompanharam as buscas do marido, ele relata o quê? Foi justamente essa dinâmica, que ela primeiro foi ao mar? Sim, foi essa dinâmica. Foi por isso que ele mergulhou, para tentar buscá-la. Não conseguiu buscá-la e também não conseguiu voltar para a embarcação. Rapidamente ela desapareceu, na visão dele? Rapidamente. O tempo fechou, né? A gente ficou com a visibilidade aqui muito restrita. O mar também. O mar também. E ela seguiu o sentido da corrente, derivou e foi para lá em Caraguatatuba. Já na divisa com Caraguatatuba o corpo foi localizado? O corpo, sim. O corpo derivou menos, né? A embarcação deriva mais, porque ela tem uma área vélica, então ela já flutua para isso, já tem a tendência natural desse movimento. A embarcação foi achada lá em Caraguatatuba e o corpo aqui na região das Cigarras, São Sebastião ainda, na divisa com o município de Caraguatatuba. Obrigada, comandante. Ô, Burger, o cachorrinho estava junto no barco? Que essa, para gente que é apaixonado por cachorrinho, é uma informação importante também. Ele, em algum momento, o marido falou que ela se jogou no mar para salvar esses cachorrinhos. Tinha cachorrinho junto com ela? Comandante, já tem informação de que havia cachorros dela na embarcação? Vocês receberam essa informação? Sim, recebemos, a gente confirmou. Tá cunhado. Tá, tinha cachorros. Eram 2 cachorros? Eram 2 cachorros. Ela teria... Confirmou com o cunhado dela. O cunhado falou. Agora, a informação de que ela teria se jogado ao mar para tentar salvar os cachorros que caíram primeiro, isso vocês não têm? A situação como ela aconteceu no barco, a gente não sabe e vai ser investigado. A dinâmica. Mas por esses ventos que foram registrados, o mar como estava, era possível, de repente, que jogasse a Caroline do barco só pelo movimento mesmo da maré forte? Sim, é possível, porque a embarcação de 17 pés é muito pequena, né? Então as embarcações menores, elas sentem mais o efeito dos fortes ventos. Balança muito. Então é possível de ter acontecido. Agora, como eu falei, vai ter que ser investigado, né? É muito cedo ainda para a gente concluir qualquer coisa. Sem dúvida. Obrigada, comandante Bate. Pois é, eu agradeço o comandante da Capitania dos Portos. Eu volto daqui a pouco com você, Burger. Nós estamos com o Bernardo Armani, que está se aproximando do local onde o corpo acaba de chegar. E também dali nós vamos acompanhar também o trajeto dos homens do Instituto Médico Legal que vão levar o corpo até o ML de São Sebastião. O marido está completamente abalado, né? A Marinha descarta completamente a possibilidade de ouvi-lo agora nas próximas horas e também isso é o de menos, né? Agora que o mais importante era correr contra o tempo para salvar a Caroline Bittencourt, como não foi possível por causa dessa tragédia, agora é importante que o marido se restabeleça, não é? Que é tão vítima quanto a Caroline Bittencourt nesse acidente e também que se faça rapidamente esse transporte pelo Instituto. Eu volto já com você, Burger, que se faça rapidamente esse transporte. O Instituto Médico